de padrão tático, eu acho que foi um dos grandes problemas nas últimas rodadas e eu acho que o Ramon Dias errou em algum momento de trocar esse esquema. Por que o Cruzeiro acabou se livrando com maior antecedência, mesmo com troca do treinador do Zé Ricardo para o Paulo Autuori? Porque o esquema de jogo, a lógica do Cruzeiro, ela se mantém desde a virada do turno, que é basicamente 4 defensivamente, o Marlon e o William, com o Neres e o Luciano Castan na zaga. Um meio de campo montado ali com Jussa, Felipe Machado e Lucas Silva, fazendo esse meia que chega mais à frente, e o ataque que não se alterou com o Matheus Pereira, Arthur Gomes e na frente o Bruno Rodrigues. O Vasco, quando achou esse time, com 4 na zaga, com em algum momento o Paulo Henrique, mais o Puma na direita, o Piton na esquerda, que fez um bom campeonato brasileiro, um meio de campo com o Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, e às vezes o Rossi de um lado, o Peck do outro, o Verratti no meio, isso, o Vasco achou um time ali. E quando perdeu, se não me engano, foi um jogo contra o Goiás, que o Praxedes foi muito mal nesse jogo, o Ramon Dias falou, vou tirar o Praxedes do time e tentar, aí Empatou, ele testa, né? e ele testa, empata, perdão, é verdade, fica com a sensação da derrota, que o gol é no final. Eu acho que o Ramon Dias, ele fala, eu preciso mexer no time, preciso fazer com que esse time dê uma resposta. Ele tira o Praxedes, tenta 3 zagueiros. No jogo contra o Corinthians ele vai muito mal. Bota o Payet de titular e mantém o Payet por 90 minutos. Eu acho que o Ramon ele se perde e eu acho que ele acerta para a última rodada. De recuperar um time que estava encaixado, que faz sentido, que tem muito mais um setor defensivo mais sólido, fazendo com que o Zé Gabriel e o Praxedes façam um setor defensivo um pouco mais forte, com o Paulinho dando um pouco mais de saída, com o Peck, nesse caso o Marlon Gomes, não o Rossi, fazendo o famoso balanço. Rossi não tem condição, tá? O famoso vai e vem, mas o Rossi jogou bem em algum momento. Ser qualquer outro. Mas ele jogou bem em algum momento. Não, é legal. Mas beleza, vai ser o Marlon Gomes. Assim, hoje, tá? Questão de confiança. Não tô falando que o jogador é ruim, sim, tá? Claro. O Rossi não tem condição. Mas ele vai usar 2 pontas que fazem o famoso vai e vem. Eu acho que hoje ele acerta, o Ramon Dias precisa ser criticado, porque eu acho que ele se perdeu no meio da lógica ali do Vasco da Gama, no meio do campeonato. Dito isso, parabéns pela análise, viu? Muito bom. É estudo, né? Arrebentou, parabéns. É estudo. O mínimo que eu tenho que fazer é estudar o Campeonato Brasileiro. Parabéns. Pode cortar aí. Faz o corte aí. Universitário. Faz o corte aí, produção. Pode fazer o corte aí da análise, tá? Deu papo. Muito bom. Tamo junto. Aliás, a Aline tocou um ponto que se usa hoje em qualquer momento, né? O contra tudo e contra todos. Aliás, era pra ser o meu último time da Várzea. Eu fui voto vencido. Posso falar Eu fui cansativo, voto né? vencido. Porque assim, eu falo líder, falo lanterna, tá? Aí o time virou Borussia Dortmund em todo mundo. Porque era um time já de uma certa idade, e não tinha nada mais inteligência, virou Borussia Dortmund em todo mundo, mas eu consegui pelo menos entrar em campo com uma faixa contra tudo e contra todos, e a gente com cara bravo, né? Fomos devidamente vaiados, porque o time era horroroso, jogamos 3 jogos, perdemos os 3 de goleada e fomos eliminados, o contra tudo e contra todos. Assim, pô, de novo, gente, devia perder 5 pontos. Assim, postou em rede social, falou, porque contra tudo e contra todos está virando uma coisa, uma frase tão vazia, porque de fato, primeira coisa, todo mundo joga contra tudo e contra todos. Ou pelo menos joga contra todos. É o básico. A não ser o campeonato que é de grupos, tal, o próprio Paulistão que a gente vai ver ano que vem aqui, ninguém joga contra tudo. Mas enfim, e contra tudo, claro. A gente já viu time grande falando que a arbitragem é sempre contra a gente. A gente viu nesse campeonato. Eu não vou citar o atleta. Não, eu posso garantir, a arbitragem é contra a gente. Todos nós. É contra o futebol. Contra todo mundo. Os torcedores dos 20 times. Ele é contra a gente. A gente sempre acha que o árbitro torce para outro time, mas alguns times de convênio não é o caso do cara falar que é contra a gente, porque acaba sendo contraproducente e fica ruim para o próprio atleta. Mas enfim, eventualmente foi. Eu acho até que aquela arbitragem não foi boa, mas de novo, vamos pensar minimamente antes de falar, porque o contra tudo e contra todos é um negócio muito eu vou fechar com o que a Aline falou. Sensação de que em algum momento esse contra tudo, contra todos deixou de ser uma motivação interna e passou a ser uma desculpa para o que o Botafogo fez. E horrorosa, horrorosa, porque você joga, vamos contra o sistema, que tem a ver contra o sistema, que é uma coisa... Pois é, o próprio Palmeiras reclamou contra o sistema, parece que nem o sistema conseguiu derrubar o Palmeiras, que deverá ser campeão. Então, de novo, vamos jogar bola, vai. Vamos reclamar, vamos discutir a arbitragem e às vezes lembrar que a arbitragem não é para reclamar, é para discutir. Bola na mão e mão na bola, na esmagadora maioria dos casos, é um caso de interpretação. Você tem uma, eu tenho outra, e não tem razão. Você quer uma pizza calabresa, eu quero uma mussarela, ninguém tem razão. É uma questão de gosto, é questão de interpretação. E tem que respeitar a regra objetiva, subjetiva e interpretativa. Não tem dono da razão. Não, você me roubou. Não, desculpa, eu acho que os Beatles são melhores que os Stones. Eu não estou roubando, é uma opinião. Eu acho, foi pênalti, você acha que não foi pênalti. E a regra nos faculta isso. Não é toda hora que é erro de arbitragem. É uma opinião diferente só. Só um ponto aqui em relação ao Vasco, né? Claro que existe um primeiro turno
péssimo, né? Horroroso. 16 pontos no primeiro turno. É bizarro, Cara, é então- bizarro. E Só não que é assim, o pior primeiro turno do Vasco. que loucura. Já foi com 13, aí já é fechou loucura. com 13. Gente, cara. Só que assim, eu acho que ao mesmo não tempo, não dá pra gente só ficar falando, se acontecer, tá? Foi rebaixado porque o primeiro turno foi horroroso. O que o Vasco fez no segundo turno também conta, tá? O Vasco teve boas oportunidades de conseguir estar hoje numa situação mais Mas folgada. o que mais vai pesar vai ser não. o déficit do primeiro turno. Tudo bem, mas aí só atribuir a isso não, entendeu? não, Porque em determinado momento, no Vasco, quando ele foi numa crescente legal, tinha gente colocando que parecia o City jogando. Tinha gente aqui dessa empresa aqui. Não está sentado aqui. Mas tinha gente colocando, tá jogando Não, o muita Vasco bola. da segunda e não parte sei o da quê. tabela, teve uma Parecia da o segunda City. página, teve momentos que ele foi o melhor futebol. Acho que na média, nas últimas atuações... Não dá pra colocar assim. Não é o City, mas assim, o melhor futebol da segunda página, porque muita gente da segunda página tava batendo. tá, metade de baixo da tabela. Pode ter sido o Não, melhor não, futebol foi. durante uma rodada. Sim, como a América. Não, como a Sim, América. foi o melhor futebol da rodada, Não, mas- o Vasco da segunda página da tabela, vai pegar um recorte aí. Eu acho que ele teve, mas de novo, desempenho, não resultados, por óbvio, mas também porque pegou uma herança maldita, né? O campeão Mas, por horrorosa. exemplo, Mas eu Jogo concordo com contra o que o Vitor o Lopes tá falando. É. Tomou de 4 pro Corinthians, pô. Pô, é isso Não que eu tô dá em falando. casa. O Corinthians lutando para não cair, que tinha acabado de apanhar Que do Bahia tomou em de casa. 5 do Bahia. Então, Isso de fato assim, tem tem que alguns alguns jogos, é pra isso. mim, Eu concordo um pouco O com Bahia, ele. óbvio que que vai pra mim é pesar. o time que deve cair. É óbvio que Eu vai também pesar, até porque dentro de uma Vai cair, não que conta eu ali torça. natural, você acaba colocando uma derrota em casa, normal. É difícil você pegar um campeonato que você não vai perder nenhum jogo em casa, ainda mais sabendo das suas limitações. Mas não pode só, acho que, atribuir esse momento ruim o primeiro turno. O Vasco tinha a possibilidade de estar mais folgado agora, mais tranquilo. Bota na tela aí, ô produção, então. O que você quer? Bota na tela aí, ó. A nossa matemática do Z4. Boa, Beleza. O Santos 15º, 43 pontos. O Vasco é o 16º, 42. E aí o Bahia abre a zona de rebaixamento, 17º com 41. Se o Santos vencer, o que acontece? Ele permanece na Série A. Se o Vasco vencer, o que acontece? Ele permanece também na Série A. E aí, se o Bahia vencer, ele só fica na Série A se o Santos ou o Vasco tropeçarem. Beleza? Não ganhar, né? Se ele ganhar, basta um dos dois, o Santos ou o Vasco, tropeçarem. Não vencerem, perfeito. Se o Santos empatar, aí o Santos precisa torcer pro Bahia não ganhar ou o Vasco perder. Perfeito? O Santos empata e o Vasco empata também, vai pro saco. Perfeito. Saldo de gols também tem é saldo muito de ruim, gols. né, do Santos. Nossa. Se o Vasco empatar, daí tem que torcer pro Bahia não ganhar ou o Santos perder. Perfeito. Porque daí ele chegaria junto com o Santos a 43 pontos. Se E se o Vasco empata e o Bahia, se há o empate e o Bahia vence, o Bahia vai ficar com mais vitória também, né? É mais vitória que o Santos. Mais vitória que o Santos. Que o Santos. Porque tem 11 vitórias, né? Ele pode, isso, ele pode isso. empatar em pontos com o Santos e ultrapassar ganhando o Cara, jogo com 12 vitórias. A gente tem aqui na redação o nosso... Só deixa eu passar aqui, depois eu falo essa boa, resenha. fala aí. No Bahia, se o Bahia empatar, ele tem que torcer pro Vasco perder. Beleza? Porque daí passa no 42 ali. Se o Santos perder, aí tem que torcer pro Bahia não ganhar ou o Vasco perder. Se o Vasco matemática perder, é loucura, tá? é do Se o loucura. Vasco Só perder, perdeu. tem que torcer pro Bahia perder também. E se o Bahia perder, o Resumo Bahia da está história. A rebaixado. situação do nosso Esporte Clube Bahia é complicadíssima. Mas assim, a situação de Vasco e ninguém... Santos só Mas- dependem dele. mas A boa isso não notícia. garante nada. E a má notícia, eles dependem dele. E o, situação problema não tá o maior tranquila, problema cara. do Bahia é pegar o Galo. Sim, E ainda um pega Galo o que Galo. ainda pega em busca do título do retorno, ainda sonha com alguma coisa e tal. Não, tem que ganhar pra O Galo tem que ganhar, pra garantir tentar ser- a... Inclusive, o segundo lugar. O que é G4, não, belo- o G4 o também. G4 e belo dinheiro também. É. Então, Só uma coisa, situação ali, do ó, Bahia é muito difícil. Não é fácil isso aqui, tá? Você É ficar difícil olhando e mesmo. tal, aqui, ó. Tem um pequeno errinho ali, ó. Em caso de empate do Santos, o Vasco, se empatar, tá tudo certo, tá? O Santos também se salva, porque o Santos vai pra 44, o Vasco vai O pra Santos tem um 43. ponto a mais. Isso. Perfeito, só pra deixar claro aí. tá justo, é E isso. daí a gente, enfim, assim, mas... Quando a bola começar a rolar, na tabela a visualização vai ficar mais tranquila, tá? E a na gente nossa tava- arquibancada a gente vai falar cada gol que tá acontecendo. Você Isso, vai a atualizando. gente vai fazer Ótimo. o jogo que vai comandar, vai ser Vasco e Red Bull Bragantino. Vamos fazer a narração desse jogo e acompanhando tudo que Você tiver que tá rolando nessa? dos outros. Eu tô nessa. Boa. Que, por exemplo, vamos lá, o Vasco abre 2-0, o Bahia abre 2-0 e o Santos não tá ganhando lá na Nesse Vila. momento... Uma dessa a gente vai pro final do jogo do Santos, a gente muda. É, Vai isso aí, depender aquela do que- transmissão Até dinâmica. os 90
até os 85 do Vasco, dá pra dizer que vai narrar os 85 do Vasco. Tem que ver o daí que em vem. diante tem que ver o que os outros jogos ver o vão. que Você vem deu pela uma frente. boa ideia, viu? Não é? Narrar um tequinho de cada. Também não é má ideia, não. Fazer um... né? Carrossel. O famoso gira. Em 2009, na Rádio Bandeirantes, a gente fez isso. O Silvério fez isso. Absurdo, Legal, José pô, Silvério, legal. com 4 monitores na frente, eu, Cláudio Zaidan, ele ficava narrando meu cada ataque. Às vezes eu cutucava, mas só por dever de ofício, porque o Silvério conseguia a antevisão do craque absoluto, saber. Ele conseguiu narrar os 4 jogos absurdamente. Que isso. Não, o que eu ia falar da resenha, que a gente tem aqui o nosso grande Tavão, né? Que é torcedor do Santos. E aí ele me falou que pro Santos, todas as possibilidades que tem na noite de hoje, né? São 27, eu acho, possibilidades. E em 3 dessas 23, dessas 27, o Santos pode cair. Ou seja, as chances são baixas. Sim, também acho. Combinação muito grande de resultados. Mas eu não desprezaria. Mas é esse brasileiro. É Não, o eu Brasileirão acho- 2023 que estamos falando, Eu acho que a beleza? chance do Bahia cair é de longe a maior. Sim. Muita De coisa. Eu acho que longe é vai maior. ficar. Acho que o fato. É o pior. Joga fora de casa os outros dois. Oi? Pode seguir, pode O seguir. Ricardinho tá, Ah, acho que tá. tava... Um pequeno teste, é um pequeno teste. Tá. Vai que vai. Eu acho que o Bahia é o único que não joga em casa, né? Quem joga em casa é o Santos. Sim. Não, não, E- o Bahia Não, também todos joga. jogam em casa. Os 3 jogam em casa. Os três é verdade. jogam em casa. Mas é Salvador. contra o adversário mais complexo Qualificado. de todos, que é Mais o Atlético Mineiro, que tá necessitado. jogando muita bola, jogando muito futebol Maior no que o segundo Palmeiras. turno. No momento, o Atlético Muito Mineiro tá jogando mais seguro, que o toma Palmeiras. muito pouco gol. O Bahia tem que ganhar. Esse é o ponto. O Bahia tem que ganhar o jogo. Então, eu acho muito difícil. Bahia. Dito isso, acho que o Santos também tem muitos problemas. Ontem eu tava conversando com o Ricardinho, fiz uma live lá no meu canal. Ricardinho entrou pra falar. O Ricardinho entrou lá no meu canal pra falar. Não, nem falou, pra gritar, lá inclusive ele- ele não precisava nem de E o microfone. Ricardinho falou uma parada que eu concordo e concordo muito. Quem tem mais chances de salvar o Santos é o Bahia. Não é o próprio Santos. A situação do Santos, ela é com um problema com o Marcos Leonardo, com um problema com o Jean Lucas, é surreal. E meu, acho que o Vasco, talvez, por incrível que pareça, seja um dos que tá mais tranquilo. É Os isso. 3. Ó, o pessoal vai deixando o like, vai compartilhando, vai se inscrevendo também no nosso canal. Como lembrou muito bem o nosso Jorge Igor, a partir das 7h30 no YouTube da TNT Esportes, então vai teremos ser o um pré-jogo arquibancada. gigante. Um pré-jogo gigante. Um pós-jogo pode ser curtinho, mas... A gente vai ter equipe lá no Mineirão, equipe São em Januário. São Januário também, Vila deve ter também, né? Vila, Equipe pelas ruas de São Paulo também, espero imagino lá. que sim, Vila Belmiro, amigo. Vila Belmiro. Como é gostoso! Ó, tá então, tá? Pra você, e siga a gente também nas redes sociais, tá bom?